Olá, nono ano! Aqui é a professora Aline. O objetivo desse vídeo é a gente tentar compreender esse período denominado período entre guerras, que separa aí a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Dentro dessas duas décadas que separam esses conflitos, nós temos muitos fatos históricos que são importantes para a gente entender o mundo contemporâneo. E um desses fatos é a crise econômica de 1929, que atinge os Estados Unidos e que traz reflexos para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Para a gente entender a origem dessa crise econômica, nós precisamos voltar lá para a Primeira Guerra Mundial e identificar o papel dos Estados Unidos na economia mundial. Os Estados Unidos, desde a Primeira Guerra Mundial, vinha apresentando muito poder econômico. Isso porque esse país foi o maior fornecedor aí de material bélico e, inclusive, de gêneros alimentícios dos países europeus que estavam envolvidos no conflito. Então, enquanto a Primeira Guerra Mundial acontecia no continente europeu, os Estados Unidos estavam lá oferecendo esse material bélico, ou seja, material de guerra, né? A indústria bélica é a indústria de guerra, e todo o restante aí de material necessário às necessidades dos moradores e dos próprios países que estavam em guerra. Bom, a partir do término da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, logo nos primeiros anos, passa a ser o eixo da economia mundial. Por quê? Porque enquanto todos os países europeus estavam tentando a sua reconstrução, os Estados Unidos estavam numa posição econômica confortável, porque apesar de ter participado da Primeira Guerra Mundial, não foi no território norte-americano que aconteceram as batalhas. Então, o continente europeu ele ficou totalmente devastado. Nós vimos as consequências da guerra para os europeus, né? Então, os campos agrícolas estavam destruídos, os parques industriais igualmente destruídos. Então, os países europeus eles não conseguiam produzir tudo aquilo que era necessário à vida e acabavam comprando essas mercadorias dos Estados Unidos. E isso vai fortalecer demais a economia do país. Nessa época, os Estados Unidos vai se tornar a principal potência no cenário internacional, no âmbito econômico. E, inclusive, surge uma expressão para a época para o estilo de vida americano, que era o estilo de vida baseado no consumo, né? E nessa imagem de superprodutores, né? De uma indústria forte. Essa expressão, né? Estilo de vida norte-americano, que é originalmente conhecida como American Way of Life, é uma expressão que vai identificar toda uma geração que viveu esse período de esplendor econômico dos Estados Unidos durante e logo após os primeiros anos do término aí da Primeira Guerra Mundial. E quando é que toda essa magia norte-americana acaba? Bom, com o término da Primeira Guerra Mundial, a produção dos Estados Unidos ela vai continuar em ritmo acelerado, pois eles estavam tentando atender o mercado interno, ou seja, os próprios consumidores estadunidenses. Nesse período, eles também estavam ainda tentando as exportações para os países da Europa que estavam tentando se recuperar da Primeira Guerra Mundial, né? Então, estavam tentando uma recuperação econômica. E nesse momento, então, os Estados Unidos têm essa marca de principal produtor mundial, né? De todos esses produtos industrializados. E isso começa a ruir a partir do momento em que os países europeus começam a se recuperar. Então, ao longo da década de 20, né, então já tinham se passado aí 5, 7, 10 anos, à medida que o tempo ia passando, os países europeus eles começaram a comprar cada vez menos os Estados Unidos. Por quê? Porque eles estavam já recuperados da sua crise econômica, recuperados da Primeira Guerra Mundial. Boa parte deles não necessitava mais de buscar os produtos nos Estados Unidos e acabavam produzindo suas próprias coisas no seu próprio país. Isso vai gerar uma crise de superprodução, ou seja, os Estados Unidos produz muito, continua com a sua indústria em ritmo super acelerado, porém não tem mais mercado consumidor. As coisas começam a encalhar.
Uma outra coisa que também é utilizada para explicar a crise de 1929 é a especulação financeira que vivia o mercado norte-americano. Então, essa euforia provocada por esse desenvolvimento econômico dos Estados Unidos vai ter reflexo no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, que vai atrair muitos investimentos. Então, muitas corporações e bancos privados dos Estados Unidos passaram a ter muito controle sobre as ações das empresas. E essas ações elas eram negociadas. Mas havia um clima de otimismo tão grande, né, em torno do mercado norte-americano que muitas vezes a elevação e a queda dos preços era uma coisa artificial. Então, até o final dos anos 1920, essa especulação financeira foi a marca da economia norte-americana. Ou seja, muitas empresas elas estavam valendo muito mais do que aquilo que realmente produziam de riqueza. Ou seja, as ações delas valiam muita coisa, mas aquilo que era produzido já não era mais aquilo que era o real, né? A produção real de todas essas indústrias. Juntando esses dois fatores, que é a crise de superprodução, ou seja, um momento em que o país continua produzindo e não tem mercado consumidor, e juntando a especulação financeira, ou seja, muitas ações estavam no mercado com preços artificiais, a gente tem então a eclosão da crise econômica. Então, a partir de 1920, os mercados consumidores externos eles estavam se recuperando, né, e começam a deixar de comprar dos Estados Unidos. Paralelamente, também ocorria dentro dos Estados Unidos uma queda no consumo interno, porque os salários não acompanhavam mais a alta dos preços das mercadorias. E, claro, tudo ficou muito agravado quando muitas indústrias quebram nos Estados Unidos, gerando uma reação em cadeia. Isso vai acabar acarretando no desemprego e, novamente, na queda do consumo. Todo esse período conturbado dentro da história, né, econômica dos Estados Unidos vai fazer com que o mercado ele fique instável e muitas empresas, muitas pessoas, aliás, começam a vender as suas ações. E isso chega a um estágio em que muitas pessoas começam a colocar seus títulos disponíveis, então tá todo mundo querendo vender as ações e poucas pessoas querendo comprar, poucas pessoas viam a situação com otimismo, e isso vai fazer com que a Bolsa de Valores de Nova York quebre. Bom, o dia em que a quebra da Bolsa de Valores é conhecida como a Quinta-feira Negra. Ela ocorreu no dia 24 de outubro de 1929, onde se deu o crash, né? O crash é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E isso esse dia ele marca a crise econômica mais devastadora da história dos Estados Unidos, né? E foi até lembrada aí nesse período de pandemia, onde os Estados Unidos começam a enfrentar uma crise econômica, assim como todo o cenário mundial, né? Mas muitas vezes os telejornais comparam essa crise da pandemia à crise de 1929, que foi ainda maior do que a que a gente viveu, né, está vivendo atualmente. Bom, e aí, com a queda da Bolsa de Valores, a gente tem uma reação em cadeia, né? Em outubro de 29, a crise atingiu o seu momento mais crítico, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebra, pois as negociações de venda e a compra das ações ficaram praticamente paralisadas, ninguém mais tinha dinheiro para comprar as ações, todo mundo queria vender as suas ações, e o colapso da economia norte-americana vai acabar gerando novas falências e, claro, um aumento maior ainda do desemprego. Nesse período, né, a partir de 1929 até 1933, estipula-se aí que o desemprego entre as pessoas girava em torno de 30%, então era muita gente desempregada. A crise ela vai se alastrar por muitos países. Muitos credores norte-americanos, né, os bancos, as indústrias, né, indústrias agrícolas, elas começam a pressionar os devedores para fazer a quitação integral das dívidas, e isso vai afetar também os países europeus que não tinham condições de pagar essas dívidas.
Com a redução desse poder aquisitivo da população, as importações norte-americanas também vão diminuir drasticamente, sobretudo de produtos considerados supérfluos, ou seja, as pessoas elas só tinham dinheiro para realmente comprar o básico, né? Numa população aí que tem cerca aí de 30% da força de trabalho desempregada, como vocês veem aí nas fotos, né? Uma população desesperada, é claro que o mercado ele só vai conseguir vender aquilo que é o básico. As coisas supérfluas vão acabar ficando em segundo momento. E quais são as consequências da crise de 1929 no Brasil? O Brasil também vai ser afetado pela crise, por quê? Porque nós tínhamos nesse período uma intensa relação comercial com os Estados Unidos. Consequentemente, a economia dos países que exportavam para os Estados Unidos vai ser prejudicada, e o Brasil é um desses países. Para o Brasil, a queda da Bolsa de Valores de Nova York vai trazer uma consequência desastrosa. Por quê? Porque nós éramos os maiores exportadores de café para os Estados Unidos. E quando a gente tem um país do tamanho dos Estados Unidos que deixa de consumir o café, significa que boa parte do nosso café vai ficar estocado e isso vai gerar uma crise financeira também muito importante dentro do cenário brasileiro. E afinal de contas, como é que os Estados Unidos vai conseguir superar essa crise econômica e voltar a ser, né, essa grande potência mundial? O presidente responsável, né, pela superação da crise de 29 é o Roosevelt. Ele foi eleito em 1933 e ele tinha esse desafio de superar essa crise econômica. Então, a ideia dele era montar um plano econômico, que ficou denominado como New Deal, que visava estimular a geração de emprego e, claro, gerando emprego, acaba aumentando a renda das famílias e a capacidade de consumo. Então, é uma reação em cadeia novamente. A partir do momento em que o governo gera emprego através da construção de hidrelétricas, rodovias, prédios públicos, o governo vai começar a investir nesse tipo de coisa. Isso vai gerar o emprego, né? Então, a partir do momento em que é colocada uma obra como a construção de uma hidrelétrica, muitas pessoas serão contratadas para trabalhar lá. A partir daí, elas têm salário. Com o salário, elas vão poder consumir. Todos aqueles produtos que estavam parados nas prateleiras, elas começam a retornar, a girar dentro do mercado. Então, esse foi um papel muito importante do Roosevelt na economia norte-americana, porque ele, através desse programa, vai gerar renda a partir dos incentivos que o próprio governo fazia na construção de diversos empreendimentos. Além disso, também houve a emissão de moedas e a facilidade de financiamento com juro baixo para aumentar a produção. Inúmeras vezes planos parecidos, né, não com a mesma intensidade, da mesma forma, mas acabam se espelhando no New Deal para fazer a recuperação econômica. Recentemente no Brasil, nos anos 2000, né, em meados dos anos 2000, a gente passou por uma crise econômica e na época o que o governo fez? Ele gerou então uma redução de impostos e uma redução nos juros para que as pessoas tivessem incentivo para comprar. Então, a partir do momento em que as pessoas continuam comprando, significa que aquele produto ele vai ser vendido dentro das lojas, as lojas vão pedir produtos para sua reposição, né? E a indústria continua produzindo todos aqueles eletrodomésticos, carros, né? Tudo aquilo que foi beneficiado com a redução desse imposto. Isso faz com que o papel do Estado, né, o papel do governo, assuma essa postura intervencionista, ou seja, em determinados momentos, o governo ele precisa assumir o controle de alguns setores da economia. Essa política denominada New Deal, ela foi uma política que depois passa a ser adotada em praticamente todo o mundo. A partir dessa política, os Estados Unidos conseguem sair dessa crise econômica profunda e começa então a retomada do crescimento econômico.
Os bons resultados obtidos pelo presidente Roosevelt levaram ele a uma popularidade gigantesca e ele foi reeleito por mais 3 vezes.